O que fazer quando as coisas dão errado? E aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Estou aqui eu, Pedro Quintanilha, contigo para te ajudar a refletir um pouquinho sobre ações e reações nesse momento de, quando dá errado, né? Nem tudo dá certo na nossa vida, muitas vezes as coisas dão errado. Quando a gente está falando de vendas online, dá mais errado do que certo. Só que o legal é que o certo paga a conta do errado. E eu quero que você escreva isso. Escreve aí. O certo paga a conta do errado. Aquilo que dá certo paga a conta daquilo que dá errado. Porque nesse mercado, de um modo geral, acontecem duas coisas na sua vida. Ou você ganha ou você aprende. Então, bom, se você não me conhece, muito prazer, Pedro Quintanilha. Tô aqui seguindo com os nossos podcasts solos. Obrigado pelos feedbacks. Eu tô curtindo muito ouvir lá no meu Instagram, @PHMQuintanilha, cara. PHM Quintanilha, tá? Vai lá no meu Instagram, fala comigo no direct, manda print daqui do episódio, me conta o que você tirou de valor daqui. Eu tô gostando muito de ouvir os feedbacks de cada um que escuta o nosso podcast aí todas as semanas e a gente vem, né, melhorando, buscando entregar cada vez mais, e agora esses feedbacks dos podcasts sobre mentalidade estão sendo muito legais, eu estou muito feliz com isso, e hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre um assunto que você às vezes não gosta de pensar, ou que algumas pessoas não gostam de pensar, que é, a realidade dos erros e dos desafios e como que a gente pode superar quando as coisas dão errado, até porque, né, dá mais errado do que certo, mas, como eu te falei, o certo paga a conta do errado. Então escreve isso aí, que o certo paga a conta do errado, cara. Quando dá certo, dá certo muito bem, é muito legal ver isso acontecer. Então no mundo do empreendedorismo digital, o que acontece? A gente tem uma realidade onde a gente planeja e coloca o plano em prática e, nenhuma ideia resiste ao primeiro contato com o mercado. O plano, quando posto em prática, ele vai mostrar qual é a verdade. E a verdade, muitas vezes, dita pelo mercado, não é aquela que está na nossa cabeça. E isso precisa ser ajustado, precisa ser trabalhado. Né? Eu lembro uma vez, conversando com o Márcio Marçal, um cara que eu ajudei, né, a criar um grupo premium do projeto dele, né? E ele, falando um pouco, a gente estava trocando uma ideia sobre quando a gente erra em ações de vendas, né? Como que a gente lida com isso. E é muito interessante ver pessoas que estão progredindo no mercado digital, né? Como é a diferença do cara que está iniciando para o cara que já está mais no estágio mais avançado, né? O cara que está iniciando, ele normalmente vê o erro como se fosse assim: ai meu Deus, o erro, acabou o mundo para mim, né? E o cara que já está no jogo do mercado digital, né, o cara que já está mais maduro dentro desse ambiente, ele percebe que o erro é só um passo, né, é um aprendizado, é mais uma peça de aprendizado para que ele possa progredir e avançar. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você ao enxergar o erro. Cara, enxergue o erro como um aspecto do processo. O erro é um passo para o teu progresso. O erro, ele é um aprendizado para que você possa avançar. Então não existe esse negócio de, eu não posso errar. Cara, você vai errar. Não tem jeito, você vai errar. Se você se propôs a construir um negócio, a empreender, entenda que o erro faz parte do processo. E aí vem um aspecto interessante, que é você lidar com a rejeição. Por exemplo, uma campanha de lançamento que você tem lá 1% de conversão. Obviamente, a gente, hoje, com o trabalho que a gente faz, a gente consegue percentuais muito maiores, né, de conversão. A gente consegue 25% de conversão lidando com os nossos times comerciais, né, o trabalho que a gente faz hoje nas vendas de recorrência. Então a gente consegue ter um aproveitamento muito maior da base de contatos, enfim, mas isso é uma coisa mais técnica, né, que as pessoas que estão mais próximas da gente sabem, conhecem e experimentam. Agora, vamos falar do mercado geral aí, dos lançamentos de produtos, que o cara tem lá seus 1% de conversão. Cara, a gente está falando de 99% de não para 1% de sim. Em muitos negócios, esse 1% de sim acaba ainda fechando a conta positiva. Tá, obviamente, com a maturidade do mercado, isso tem ficado cada vez mais difícil.
Mas o ponto é o seguinte, entender que para cada 1% de sim, você tem 99% de pessoas que disseram não para você. E isso não é uma rejeição pessoal. Esse não é um não pessoal. É um não para sua proposta comercial. Ter essa consciência, essa clareza é importante. Por quê? Porque um dos maiores desafios que eu percebo das pessoas é não saber lidar com o não. E não saber lidar com o não é algo tão duro que faz com que você fique ali meio... Cara, recebe o não como se fosse um não para você mesmo, sabe? Recebe o não como se fosse um não a respeito do que você... Tipo, uma rejeição pessoal. Não é pessoal. Entenda isso. Quando você recebe um não na sua proposta comercial, não é pessoal, ponto. Escreve isso, não é pessoal, se você puder escrever. Porque é terrível você achar que esse não é um não pessoal, porque isso vai te paralisar, isso vai gerar uma rejeição, e essa rejeição que a gente não quer ouvir, né? E isso é muito comum, aquele episódio que eu falei do medo de vender, né? Cara, muitas vezes as pessoas têm dificuldade com vendas porque elas, na verdade, elas têm uma frustração com receber o não. Porque elas estão se sentindo rejeitadas ao passo de que recebem um não. E isso é uma questão que precisa ser tratada. A primeira delas é tendo consciência de que o não é pessoal. Agora, entendendo também que a sua condição não define a sua identidade. Isso não é um outro ponto. Ah, pô, errei, me ferrei, porque podem ter níveis de erro, né? Tem um erro que você pode se ferrar muito, de quebrar. Eu já convivi com pessoas que, empreendendo, no meio da sua jornada, quebraram. E aí eu ajudei elas a se reerguerem através do nosso trabalho, de consultorias e tudo mais. Então assim, e o cara tinha dificuldade até para investir no programa, mas Deus deu o jeito dele lá, porque acreditava, entendia que fazia parte por aquele processo de reerguer. Por quê? Porque a condição que a gente está não define quem a gente é. Se você entende isso, cara, aquele fracasso ou o fracasso que você está tendo nesse momento, ele é momentâneo, ele pode mudar. E depois que muda, os caras que viraram as costas para você vão dar a tapinha nas suas costas. Só que na hora do fracasso, muitas vezes a gente fica sozinho. E faz parte desse processo. Porque as pessoas elas querem andar com quem tem sucesso. Isso é como o mundo funciona. Faz parte. Ah, mas não deveria ser assim. Paciência. Briga com o mundo. Acontece assim. É assim. Se as pessoas veem sucesso em você, elas vão ser atraídas por você. Elas vão querer estar perto de você. Se elas veem fracasso, elas vão repelir. Agora, alguns poucos ficam com você, sabendo quem você é, de verdade. E aí, essas pessoas são as pessoas que você deve valorizar na hora que você reverter e virar esse jogo. Então, entender que a sua condição não define sua identidade é muito importante para virar o jogo. O outro ponto é preservar a confiança. Uma das principais questões do empreendedor é ele conseguir guardar a confiança dele. Se você tem dificuldade de guardar a sua confiança, normalmente você entra numa espiral negativa. Isso é problema. Isso é terrível. Guardar a confiança é o quê? É você, mesmo depois de um desafio, um problema, um erro, você entender que essa confiança que você tinha quando você estava em alta é a mesma confiança que vai fazer você se reerguer. E aí encontrar maneiras, né, de reforçar essa confiança é importante. Uma das formas é através de pequenas vitórias. Pequenas vitórias vão te ajudando a reforçar a sua confiança. Ou seja, estabelece uma meta menor, alcança. Uma meta por dia, alcança. Pequenas vitórias vão ajudando você a recobrar a sua confiança. Então, ao invés de pegar aquela meta e botar no mês, você pega a meta e bota no dia. Cara, vou fazer isso aqui nesse dia. Vou cumprir esse compromisso aqui nesse dia. Aí você recobra a confiança. E no dia seguinte, eu vou de novo. E na outra semana, cara, nessa semana eu vou cumprir esse objetivo. E aí você vai retomando a sua confiança à medida que você vai cumprindo os combinados que você faz com você mesmo. Essa é uma das formas de construir confiança.
a consistência em cumprir objetivos pequenos vai construindo a sua confiança novamente. E uma coisa interessante é que a confiança, ela convence as pessoas. Se você quiser escrever, escreve isso. Confiança convence. A sua confiança na hora de oferecer o seu produto, a forma como você olha e as pessoas veem o brilho no teu olho, isso faz com que as pessoas se tornem, elas sejam atraídas por você. Elas queiram ficar com você, elas queiram acompanhar você. Então, tratar esse lugar da confiança é fundamental para vencer nesse jogo dentro do mercado digital. E um outro ponto é persistir e seguir em frente mesmo diante das dificuldades. Cara, desistir normalmente é a opção mais fácil. Ah, pô, vou desistir. É a opção mais fácil. Persistir é para poucos. Melhor do que começar bem é terminar bem. Melhor é o fim do que o começo. Isso pode parecer contraintuitivo. Mas o melhor momento para você considerar mudar de projeto não é quando você está fracassando, é quando você está vencendo. Ah, eu deveria mudar de projeto agora que eu tô vencendo e não fracassando. E a nossa tendência é o quê? Nossa tendência é mudar de projeto quando a gente está fracassando. É ou não é? Ah, vou pensar em fazer outra coisa, tá? Não, cara. O melhor momento para você mudar de um projeto para outro é quando você está vencendo. Então, persistir na construção do desenvolvimento daquilo que você se propôs a fazer é o melhor caminho para esse desenvolvimento. E pedir ajuda. Um outro ponto fundamental, cara. Pedir ajuda é uma lição de humildade. As pessoas que crescem, que se desenvolvem e que vencem os erros são pessoas que ultrapassam os erros, são pessoas humildes. São pessoas que são dispostas a pedir ajuda. Seja dentro da comunidade, se você faz parte de alguma comunidade, por exemplo, os nossos assinantes da RR pedem ajuda dentro da comunidade, nossa tribo da recorrência lá. A galera da mentoria pede ajuda no grupo da mentoria. Se você tem contato pessoal com o mentor ou com pessoas de confiança, peça ajuda, cara. Peça ajuda. Pedir ajuda é fundamental. Agora, não peça ajuda cheia de mimimi, peça ajuda já com uma ideia do que fazer, já com uma cabeça orientada para o desenvolvimento, já entendendo que, cara, esse pedido de ajuda, ele é, cara, eu preciso de ajuda, eu tô fazendo isso aqui, eu quero avançar, eu quero crescer, eu tenho isso em mente. Não seja um bundão pedindo ajuda. Beleza? Não seja um bundão pedindo ajuda. Peça ajuda de cabeça erguida. Mas seja humilde para reconhecer que mesmo de cabeça erguida, você está fraco, você está fracassando. E você precisa de ajuda. Se você precisa de ajuda, peça essa ajuda e esteja disposto, inclusive, a pagar por ajuda, quando necessário. Então, isso é uma posição, uma disposição de alguém que realmente quer vencer. Alguém que quer romper com o erro. Estou dividindo aqui com você, não é um caminho teórico, estou dividindo com você o que eu faço, o que eu vivo. Minha disposição aqui nesse podcast é de dividir um pouco dessa mentalidade que tem me feito crescer ao longo desses anos. Estou nesse mercado há mais de 10 anos, prosperando, crescendo todos os anos, ano após ano, crescendo cada dia mais. E isso é fruto de quê? De uma mentalidade empreendedora, que eu estou de alguma forma dividindo com você nesses episódios aqui do podcast, principalmente nesses episódios solo. Então, para a gente fechar, eu quero deixar com você 5 dicas práticas para você mudar a condição, mesmo com tudo isso aqui que eu já falei até agora. Então, eu vou te dar 5 dicas práticas para você mudar a sua condição. Anota, se você puder anotar, anota isso aí, que é fundamental para esse shift, para essa virada e para sair desse lugar do erro e entrar no lugar do acerto, beleza? Vamos lá. Entenda que a sua condição atual é temporária e é mutável. 2. Admita que o problema está em você. Você é o problema. Logo, você consegue mudar. 3. Se não estiver enxergando a solução, não deixe se prender pelo orgulho. Seja humilde e peça ajuda. 4. Busque conselhos de quem você considera ter resultados.
Pessoas de confiança que tenham resultados. 5. Execute. Ande sobre os conselhos, ande sobre a palavra, ande sobre aquilo que você recebeu e persevere até alcançar os resultados. Beleza? Com isso a gente fecha esse nosso episódio de hoje. Muito prazer estar aqui com você mais uma vez. Olha, se você gostou desse episódio, você tem um compromisso comigo. Qual que é esse compromisso? Um deles é me falar lá no direct se você curtiu esse episódio, se ele te afetou de alguma forma, se isso foi legal. E o outro é de espalhar a mensagem, cara. Você agora tem uma responsabilidade. Levar essa mensagem de esperança, de crescimento, de evolução, de avanço para outras pessoas. Espalha essa notícia boa, espalha essa mensagem. Eu conto com você nessa causa. Se você gostou desse episódio, espalha para pelo menos 5 amigos. Se você não gostou, manda para 5 inimigos, cara. Mas manda essa mensagem para outras pessoas que precisam absorver essa mentalidade, que possam progredir. Meu objetivo é levar essa mentalidade empreendedora para 20% da população do mundo e agora você está junto comigo nessa, beleza? Conto com você, tamo junto e vambora para cima. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!